dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Rodrigo Silva e está começando mais um Conversaria, o podcast de Londrina, comigo e com quem? O de sempre, e aí, Rodrigo. japonês, tudo na certo? paz? Bom demais, Falar pô. sobre um assunto hoje que a gente gosta, né? Apesar de não parecer, mas a gente Por mais gosta. que não, assim, a gente não dá o tipo, né? Não gente parece não dá que o a gente tipo, não treina, parece. não parece que a gente faz. Dieta, não posso mais falar isso, né? Eu não tô fazendo, mas... Mas não dá uma vergonha, não sei, porque ó, a gente já teve patrocínio de suplemento. Verdade. A gente traz aqui pessoas da maromba e aí a hora que a câmera foca na Mas gente, daí eu é acho- dois grilos. Eu acho que falta o mais importante. Bomba. Exatamente. moleque. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa Então. com ele aqui. Vamos ver, não sei. Quem sabe hoje. Meus amores, é o seguinte, mais um episódio do Conversaria. E hoje, nesse episódio, se você quiser saber um pouquinho mais sobre gestão de academia e os bastidores da maromba, nós estamos aqui com um convidado muito especial, Leandro Wash. Aê. E aí, Leandro? Boa tarde, boa noite, tudo isso aí que vocês falaram, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite, né? E como a gente tá falando nos bastidores aqui, vamos movimentar o cenário londrinense, Bora, por tá? favor. E já Exatamente. respondendo uma pergunta que vocês falaram aí sobre o produto, vai ter que comprar bastante coisa, viu? Né? Pelo que eu tô vendo aqui, não vai ser fácil, tá? Pô, mas Motivação, A motivação. realidade tem que Vixe, aflorar. Maria. Então, mas é uma coisa que hoje, com os conteúdos da internet que te mostram isso, né? Eu fico pensando assim, falando, nossa, lá atrás eu era muito iludido, porque você acompanhava alguns marombeiros na internet, Felipe Franco, Sardinha, você olhava e naquela época ali, uns 10 anos atrás, ou até menos, eles não chegavam a mencionar sobre a bomba. Não. E aí você ficava naquela ilusão, tipo, dá pra chegar, só fazer uma dieta, um treino firme aí que você vai conseguir chegar. Mas hoje eu olho e falo, nossa, mas você era um idiota. Cara, mas você sabe que até a década de 80, né, antes do bodybuilding se transformar, começar a se transformar no que ele é hoje, os grandes atletas do Mr. Olympia, os americanos, eles tinham participação em programas de televisão, né, de TV aberta, se dizendo naturais e passava tranquilo. E eles já eram muito grandes, lógico, mas os shapes eles eram, obviamente, muito menores, e com uma estética muito melhor, e, assim, o povo acreditava, né? Aí depois, quando o pessoal começou a cruzar a linha, né, ficar grande demais, aí acabou essa bobagem. Só que aí você citou, por exemplo, o Felipe Franco. É um shape extremamente bonito, né, muito estético, e ele não tem, e por essas qualidades, ele não tem aquele apelo do tipo, nossa, que grotesco, que não sei o que é pura bomba. Não, você olha e fala, nossa, o cara é saudável, bonitão, né, então acho que eu consigo chegar ali natural. Mas não consegue. Mas Quem dera, né? Eu lembro que na época do boom, né, do Felipe Franco, eu achava bonito. Pessoal, ó, é ambiente de musculação aqui. Nós achamos corpos bonitos, tá? Igual o Cariani fala, eu sou admirador de corpos. Mas assim, na época do Felipe Franco, eu achava um corpo muito harmônico e bonito, porque a categoria Men's Physique é meio padrãozinho, né? Ombrinho largo, ombrinho não, né? Que os caras é gigante. Mas é impossível chegar naturalzinho ali, não tem dá. como, e essa é uma discussão eterna, né, do pessoal que põe uma plantinha na bio do Instagram, dizendo que é natural e tal, com 52 de braço. Não é natural coisa nenhuma, tá? É tudo mentira, mas há todo um comércio, né, em volta disso, um comércio de crentes que querem aquele protocolo de treinamento, aquela dieta, e querem ser naturais também e atingir um shape que, na verdade, não é natural, né? Eles estão vendendo uma ilusão. Sim. Então, baseado nesse comércio, nós vamos ter muita gente natural ainda, assim, ao longo de sempre. A gente estava até conversando no bastidor antes a questão, né, de que antigamente, você falou, todo mundo falava que era natural, né? E assim, hoje em dia já está mais naturalizado, né? Mais naturalizada, completamente escancarada. Só não né? chegou na gente, Bruno. Ai, mas é cagão demais. Assim, a gente tem podcasts hoje na Maromba. Hoje, talvez o maior podcast de Maromba do mundo talvez seja o Monstercast, né? Que é dos meninos do Ed e do Super. E ali, assim,
praticamente a base do assunto é anabolizante. E faz um baita sucesso, onde eles colocam a verdade como ela é mesmo, debatem, um fala que toma tal coisa, fala uma dose, o outro fala, que mentira. Então, é uma coisa que é uma informação que se democratizou bastante e que não choca mais o público, né? Essa é uma bolha que cresceu bastante. Ninguém mais quer acreditar, né? Assim, tem sempre uns que querem, mas assim, a maioria das pessoas está informada sobre isso. Ninguém acredita que um shape daquele tamanho com 120, 130 quilos é natural. Seco. Exato. Né? Então, ou você é seco ou você é grande, os dois, pode esquecer, entendeu? Então, isso não choca mais. O que choca hoje, na verdade, é um cara grande vir na mídia e bater o pé e falar que é natural. E isso choca e gera um hate, né, desgraçado, como a gente falou aqui de algumas personalidades aqui no backstage. Então, fica complicado. Deixa né? no backstage. Né? É mesmo? Eu ia jogar na mesa aqui, tá? Brincadeira. Mas essa desilusão que eu tive, né, por conta de descobrir e ter a consciência agora de que eu preciso de bomba, me dá uma vontade de tomar. Mas o que te impede? É o medo, né? É o medo. De cair o pinto. Não, isso é o de menos. A gente nem usa direito. O duro, mas o Rodrigo tem um problema. Que ele acabou de fazer um transplante. De cabelo. Entendeu? A minha genética já é de calvo. Se eu tomar bomba, vai aflorar. Aí fudeu, entendeu? Bom, mas, um careca bombado? Eu tomaria pouca bomba, então, já que você tem esse problema. Mas você que costuma, e faz tempo que você vive nesse ambiente de academia, né? Antigamente era muito comum, claro, isso aí são histórias que eu escuto do pessoal. Antigamente tinha a história de que você tinha contato com anabolizantes até em academia mesmo, não era fora, era lá mesmo dentro, tipo, personal ou professor de academia. Cara, você tem contato com cobra na selva. Assim, o anabolizante, ele é parte do contexto da maromba, é parte do contexto das academias, é onde você vai procurar. Você vai procurar um anabolizante num rio com os tiozinhos pescando. Então, são contextos completamente diferentes. Então, isso acontecia antes. Antigamente, era quase que a única forma de se conseguir, né? Sempre tinha um Zé Droguinha ali que vendia bomba, né? Geralmente você encostava no cara maior que tinha lá na academia e falava, e aí? Da entendeu? Onde que veio? Como é que a gente faz, né? Era desse jeito. Hoje você tem acesso à internet e, cara, democratizou, assim, tudo isso, né? Vamos dizer assim, democratizou. Você consegue online, você não precisa de nenhum atravessador, você pode conversar diretamente com o laboratório. Pessoas que vão diretamente pro Paraguai só para fazer isso. Então, você tem assim, um sem fim de formas de conseguir, fora as farmácias clandestinamente também, algumas ainda vendem e tal, apesar do controle ser muito maior, né? Quando eu era jovem, no início da minha carreira na educação física e em academias, a gente tinha uma facilidade muito maior do que a gente chama de desvio de farmácia. E agora não, agora a coisa já é muito mais controlada, só que tudo que o Estado controla com muita intensidade gera um mercado paralelo, né? Porque onde a procura vai haver o produto. Então, o país vizinho supre toda a necessidade brasileira. E aí surgiu uma nova categoria daí. O pessoal que cozinha em casa, né? Eles são ali o Breaking Bad do anabolizante. Compram uma matéria-prima, que vem em geral da Índia ou da China, passa pelo Paraguai, bate aqui no Brasil, e fazem o material em casa, em geral, sem nenhum controle sanitário. Como eu gosto de dizer, o cara cozinha às vezes na garagem dele ou no banheiro, coça a bunda, manipula o negócio, acha que tá tudo bem, que não vai dar nada. E muitas vezes dá, acontece muita cagada. Existem alguns laboratórios clandestinos que são mais controlados, vamos dizer assim, nesse sentido, mas a grande maioria é uma merda, não tem controle nenhum e assim, boa parte também está na mão do crime organizado. Então, é um mercado muito grande que a gente tem, porque a maromba é gigante hoje. Então, se você quer alguma coisa, né, como tudo, você vai conseguir. E hoje você não tem muito mais dificuldade para isso. E a questão de regularização, você acha que existe essa possibilidade aqui no Brasil? Regularização, do mercado, assim, abertura? Não, minimamente. De venda do... Não, minimamente. O Estado brasileiro é extremamente controlador e eu acho
improvável que haja qualquer tipo de liberação ou facilidade nesse sentido. Na verdade, a tendência é que haja um controle maior, na minha opinião. Então boa sorte aí. Vai ter que continuar no clandestino. O mercado clandestino vai continuar prosperando. Não adianta. Tem muito produto bom, né, clandestino. Você tem muita importação paraguaia de laboratórios paraguaios que são laboratórios sérios, credenciados, com todas as normas sanitárias mundiais, blá, 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 só que não pode vender aqui. E nem precisa, né? Porque eles têm o pessoal que traz. Então. Como é que é o nome dele? Só? O cara já começa a perguntar. Já. Tem uns 3 ou 4 aqui que eu posso. Opa, pessoal, tchau, acabou. Vamos conversar. O seguinte, você que tá nesse meio, inserido nesse meio da academia, quando que começou a coceirinha de você falar, não, agora eu vou começar a gerir tudo isso aqui? Porque até então a academia você gosta de ir lá puxar ferro e ir embora. Agora você não, você é diferente da manada, né? É que assim, eu entrei na faculdade de Educação Física, eu treinava musculação com 16 para 17 anos, e aí entrei na faculdade de Educação Física já meio que com a ideia de ser o dono da academia, porque eu achava aquilo muito legal, eu queria trabalhar de bermuda e camiseta. Eu queria trabalhar de jeans, de terno, puta calor pra caralho aqui em Londrina, difícil, né? E aí eu já tinha esse negócio em mente, só que sem nenhum recurso, assim, zero, era só um sonho no ar. E aí, cara, só que assim, aquele negócio, aquele mesmo papo besta de coach, de gestor, se você tem uma direção e vai seguindo naquele caminho, as coisas vão acontecendo. Mais cedo ou mais tarde, as coisas vão acontecendo. E aí eu consegui fazer um mestrado em gestão do desporto, que era uma coisa que me abriu bastante a mente em relação a esse tipo de atividade, né, de gestão de academia. E quando... Isso foi em Portugal que eu consegui fazer esse mestrado. E aí eu voltei para o Brasil já com a ideia do próximo passo ser trabalhar na maior academia da cidade. Na época era o Gustavo Borges, que tinha uma unidade ali, né, no Zerão. No Zerão, uma academia super grande. Eu consegui já ser funcionário ali. E alguns meses depois surgiu uma proposta do antigo patrão meu de ser coordenador de umas academias dele. Falei, opa, mais um degrauzinho. E aí ali eu consegui, né, testar bastante coisa do meu estudo. Fiz um monte de cagada, né, como é lógico, mas é sempre bom fazer cagada no negócio dos outros. E aí eu tive uma proposta de um grande amigo meu, que é muito amigo até hoje, de entrar de sócio numa academia com ele. Sem grana nenhuma, eu seria o sócio, o trabalhador, e ele o investidor. Ele nem aqui em Londrina não morava mais. E assim é que a coisa começou, mas a vontade de ser patrão já era muito grande, cara. Ser patrão é bem difícil. Bem difícil. Mas ser funcionário é pior, né? Com certeza, nossa senhora. Combinamos, Então, vamos deixar isso bem esclarecido. E aí, a partir daí, é que a coisa começou a andar. E de uns anos para cá, eu resolvi transformar o meu Instagram, que era um terreno baldio, não tinha nada de postagem. Tinha, tipo, 50 postagens lá, umas fotos do meu filho, uma viagem ou outra, tudo perdido, sem nenhum tipo de foco ali, direcionamento. Nada, zero. E aí eu resolvi falar assim, eu tenho o canal do YouTube que é sobre bodybuilding, né, já é consolidado, não vai crescer muito mais do que já é, então eu vou deixar ele do jeito que tá e vou começar a produzir outro tipo de conteúdo, que é sobre gestão de academia, porque eu já, na época, alguns anos atrás, eu já tinha muito know-how disso e, porra, eu gosto de falar. Então, cara, vamos ver o que dá. Cara, tá dando bom pra caramba. Tá dando super engajamento, né, na galera. Muitas empresas têm procurado, né, pra anúncio e tudo. Então, tô conseguindo bastante parceria nesse sentido. E a ideia desses conteúdos, ela é relativamente nova. Ela deve ter aí em torno de uns... Sério mesmo, assim, uns 2 anos, na verdade. É recente. Aí você presta consultoria pra, por exemplo, a abertura da academia ou até mesmo pra tudo, depois? Cara, pra tudo. Em geral, a consultoria, quem me procura são pessoas que estão montando a academia, né? Então querem tirar dúvidas a respeito do passo a passo, como fazer escolha de máquinas, quanto de peso eu escolho, como é que eu desenho um cardápio de preços de uma academia, tudo isso, né? Eu presto assessoria nesse tipo de coisa. E só que em expansão,
cara está fazendo expansão, está mudando a academia para algum outro lugar, ou está abrindo uma nova unidade. Cara, diversas coisas. E eu tenho um curso que é sobre atendimento na sala de musculação, que é, para mim, o maior gargalo de todos que a gente tem na gestão de academia, porque todo mundo conhece aquele meme do instrutor que só atende as menininhas. O cara meme? O cara tá... Será? O cara tá ali enforcado no supino e o cara tá ajudando a menina a ligar a esteira. Né? E fica ali acompanhando mais 10 minutos para ver se ela não tem nenhuma dúvida, como é que tá um pé na frente e o outro atrás. Sim. Então, é difícil, é complicado. Esse é um baita problema que as academias estão se voltando hoje para resolver, e aí o meu curso resolve esse problema todo. Então, é um curso que tem bastante saída, cara, tá rolando bem, e a cada 2, 3 meses eu atualizo ele com alguma coisa mais recente e com outras demandas, porque conforme mais alunos entram na metodologia, mais perguntas surgem. Então, eu falo, olha, realmente não tinha pensado nisso, vamos elaborar uma aula a respeito. Então, tem várias coisas interessantes nesse sentido. O público ajuda a montar o curso ali também, claro, com as dúvidas, né? Porque daí você tem, como eu falo com muitos gestores pelo Brasil, eu tenho uma noção clara do que qual que é a dor do cara naquele momento, entendeu? Sim. Então, por exemplo, há 10 anos atrás, a dor do cara era muito diferente da de hoje. Hoje a gente tem agregadores, tipo Well Hub, Total Pass, a gente tem Smart Fit e várias outras academias de rede, low cost. São termos que não existiam antes. Então, isso modificou o mercado para sempre. E a galera fica meio em pânico e às vezes não tem com quem debater, com quem conversar. Então, eu faço, nesse sentido, a assessoria funciona bem. Você falando assim dessas academias, eu lembro, por exemplo, sei lá, acho que uns 7 anos atrás eu já fazia academia. Já, né? Pô, tinha 21, 7 anos atrás, assim, ou às vezes até mais, tinha aquelas academias de bairro, né? E hoje, pode ser que como eu estou aqui inserido na Gleb e tal, pode ser que eu não esteja vendo esse outro mercado, mas hoje em dia não existe mais essas academias de bairro ou é só essas academias gigantescas? Porque todo lugar que eu vou é só academia enorme. Cara, existem ainda as academias de bairro, vão continuar existindo, só que não naquele formato que você conheceu antigamente. Esse formato do cara que era profissional, que era o instrutor de musculação, o recepcionista, a tia da limpeza, do cafezinho, que fazia tudo ao mesmo tempo, que tratava aquilo como um fim em si mesmo. Né? Aquilo era... Maior presa ali, praticamente. Cara, isso não vai mais existir. As academias de bairro hoje, as que vão sobreviver, elas já têm uma gestão profissional, elas já têm uma visão mais ampla do negócio, porque mesmo em bairros e em cidades pequenas, a gente tem uma massiva abertura de redes. Então, você tem redes que estão formatadas para cidades com menos de 100 mil habitantes. Então, o cara vai, é uma rede que vai abrir, é uma unidade que vai abrir com um custo muito mais baixo, só que ela chega num lugar pescando em balde, porque não tem concorrente. Né? Então, ela chega com uma estrutura melhor, com uma climatização diferente, sonorização diferente, equipamento novo. Quando um negócio desse abre do lado de uma academia com gestão amadora de antigamente, ela varre o cenário. Então, ela derruba todo mundo que está na frente. O aluno pode morar a 2 quilômetros do lugar e a academia que ele treina pode ser do lado da casa dele. Ele vai abandonar. Então, a tendência é essas academias com gestão amadora de antigamente não existirem mais. Não tem como mais. É impossível. A gente até viu um caso semelhante desse, assim. Minha esposa é de Arapongas. Arapongas abriu uma Force One lá, que é uma academia que não tem igual lá na cidade dela. E assim, Arapongas, 10 minutos, 15 minutos, você cruza a cidade. Então, é muito fácil a pessoa sair da casa dela para ir para academia. Exatamente. É uma cidade que deve ter o quê? 60, 100 mil, 100 e poucos mil. Pronto. Então, aí você tem uma academia que oferece uma estrutura diferenciada, cobra um preço extremamente competitivo, que era mais barato. Na verdade, as low cost, quando elas surgiram, elas começaram a cobrar preços muito inferiores às academias de bairro. Então, na época, você tinha academias de bairro cobrando R$100, R$110, e as low cost vieram por R$59,90. Aí foi aquela quebradeira geral, entendeu? Aquele corre-corre. Mas, assim, o pessoal também não reinvestiu, não profissionalizou o negócio, não viu a coisa acontecendo, ficou assim, não, isso não vai chegar aqui. E os meus alunos gostam de mim.
só gosta de coisa boa, cara. Só, né? Ninguém quer ficar parado no tempo. Então, tem tudo a ver com isso. Essa era uma pergunta que eu até ia fazer para você. Não existe público fiel, né? Se mexer no bolso ou na qualidade ali do produto, o cara vai te abandonar. Cara, não tem jeito, porque assim, eu falo isso muito em relação ao atendimento. Vamos supor que você esteja num restaurante, cara, é um restaurante pica. A comida é sensacional, você gosta dali. Mas você vai lá 2, 3 vezes, você ficou 1h30 esperando para comer. Não volta. Né? Não tem isso de fidelidade, cara. Você vai sair puto. Então, isso aí em relação ao atendimento, em relação à estrutura. Então, você chega na tua academia, a academia tem 2 chuveiros. Você vai lá na hora do almoço, tem um chuveiro que está quebrado lá ao mês, você não consegue tomar banho, chega todo suado no escritório. Fudeu. Não há fidelidade que resista a esse tipo de inconveniente. E aí as redes elas vêm suprir uma demanda de estrutura que o cliente brasileiro estava procurando. Então os caras trazem equipamento novinho, nem sempre é de boa qualidade, mas o equipamento é novinho, ar-condicionado, entendeu? Porra, espaço amplo, as máquinas mais usadas, os caras têm de 3, 4, não tem que ficar, assim, vai ficar esperando que a academia tá abarrotada, mas assim, se você for num horário morno, você consegue treinar com um equipamento bom, novo, por um preço extremamente competitivo, cara. Então, fica complicado, né? E como que eles fizeram isso? Sim, eles têm fabricante próprio? Como que funciona? Não, cara. O que aconteceu é o seguinte. Antigamente, você tinha um formato de academias mais premium, com um equipamento superior, com climatização, só que elas eram caras. Tá? Então, você ia pagar na época, vamos supor, há 10 anos atrás, você ia pagar R$400 uma mensalidade, R$500, que era um absurdo. Tipo, isso em São Paulo, é uma coisa extremamente elitizada. E existe um modelo americano que é da Planet Fitness, que é uma academia roxinha, que ela tem alarme quando o cara grita, ou quando cai um peso no chão, alguém toca um alarme. É um negócio extremamente fruta, Nutella pra caramba. Só que lá domina o cenário, é a maior rede do mundo. E aí eles tentaram trazer essa rede pro Brasil, só que aqui é foda, né, cara? Não pela competição, mas pela complexidade dos impostos, a complexidade de tudo, né, que envolve o empreendedorismo aqui. Os caras estão acostumados com os Estados Unidos, estão com os bolsos cheios. Falam assim, não, vou mexer com isso aí não. Foi então que o cara que quis trazer isso para cá, no caso é o Edgar Corona, é o patrão da Smart Fit, ele falou, então vocês não querem trazer? Então beleza, então eu vou montar a minha. E aí ele abriu a Smart Fit com equipamento premium pra caramba, na época era Life Fitness, que é um equipamento referência no mundo, com esteira boa, com ar-condicionado, cobrando uma mixaria. Aí é que a gente começa a ver a demanda por esse serviço, porque ele democratizou o fitness de uma forma antes impensável. Por uma mensalidade michuruca dessas, num espaço às vezes de 2.000 metros quadrados, o cara tinha 5.000 alunos. Dá para treinar? É lógico que não. Se você quiser fazer um treino, você tá fudido. Não vai dar. Você vai ter que esperar meia hora para usar o equipamento, você vai ter que revezar em 6. Eu já até esqueci o exercício que eu tava fazendo. Se eu tô revezando em 6, eu já vou embora. Era quinta? Você já não sabe. Então, isso tudo complicou. Só que assim, no volume, a academia, nossa, compensa demais. E é um equipamento muito bom, apesar de caro. Então, o custo de implantação, na época, era muito mais caro, só que o volume ganhava. Hoje, a gente não tem muitas mais academias que você possa falar assim, minha academia tem 1.500 metros quadrados e 4.000 alunos. Isso é muito raro, tá? Conforme foi crescendo, né, esse ambiente, muita concorrência, foi se diluindo também. O preço já também não é tão low cost, o preço já é um medium cost ali. Já está equilibrado. Exato, já tá. Só que as academias ainda continuam ali com seus 2.000 alunos, 2.500 alunos. E por outro lado, o equipamento também, em muitas unidades, acabou ficando inferior. Eu não digo isso só da Smart, de todas as franquias que a gente vê no Brasil. Então, a gente tem hoje um avanço de equipamentos, muitas vezes chineses. Na China, você fabrica tanto do maravilhoso até do... Tudo é da China. Exato. Né? Então, eles trazem um equipamento mais ou menos, mas implementam uma unidade com um custo muito competitivo e bora trabalhar. Daqui 4, 5 anos, quando o equipamento estiver deteriorado, aí troca tudo, refaz o negócio, faz uma reinauguração e bora trabalhar tudo de novo. Então é mais ou menos nesse sentido que a coisa funciona. Vai lá.
Eu vi você fazendo... Começando a falar... não, se fosse colocar, assim, numa pirâmide, de baixo para cima lá, o motivo das pessoas vazarem de uma certa academia. Isso de acordo com os relatos que você escuta do pessoal que te procura para fazer mentoria, essas coisas. A galera sai, mas por conta do preço, público, equipamento, espaço, ou é um conjunto? É multifatorial. Multifatorial. É multifatorial, mas em geral, a pessoa ela não está absolutamente conectada com aquele ambiente. Porque se ela está mesmo conectada com aquele ambiente, pode abrir quem for do outro lado da rua, que a pessoa vai ficar lá. Dentro desse multifatorial, a gente pode colocar a logística, né? Porque a pessoa ela vai treinar perto de casa ou perto do trabalho, a não ser que aquilo que eu falei, se ela gosta muito daquele ambiente, né? Como a gente conhece algumas academias de referência no Brasil, que são em lugares esquecidos na cidade e tá lotado. O cara atravessa o mundo para ir treinar lá, mas são exceções da regra, tá? A preguiça é uma coisa que faz a pessoa ir embora. E a preguiça ela acontece por quê? Porque, em geral, ela não está vendo o resultado. Ela começa a perder o engajamento. Você não tem tempo para fazer tudo o que você quer. Nem você, nem eu, nem ninguém. Não existe isso de falta de tempo. Ninguém tem tempo sobrando. O que a gente tem é prioridade. Então, outras coisas, quando a pessoa começa a não ver resultado, ela falta um dia, ela falta outro, isso começa a ver uma diferenciação das prioridades que ela tinha antes, que agora são outras. Então, a academia vai na hora que dá. Quando o aluno começa a ir na academia na hora que dá, aí você vai perder o aluno. Outra coisa que acontece muito é o hype. Então, você abrir uma academia nova, academia não é como um espetinho que vai crescendo e vira uma churrascaria. É absolutamente o contrário. Ela já nasce enorme, bombando, cheio de máquina, porque ela vende muito pela imagem. Então o cliente ele entra e fala assim, nossa, ele nem faz ideia que é aquilo. Se é bom, se não é, não sei o que. Ele sabe que é novo e que tem um monte de gente que é a novidade, então ele se empolga com essa novidade. Então, quando abre a concorrência em volta, esse é um fator de abandono também da academia. Então, cara, é multifatorial. Mas o que eu posso dizer assim com clareza é que se a academia ela tem um posicionamento claro e se o aluno ele está inserido naquela comunidade, ele se sente parte daquilo, ele dificilmente sai. E quando ele sai por hype, na maioria das vezes ele volta, porque ele vai para outro lugar, mesmo que melhor de estrutura, mas ele não se reconhece ali, porque ali ninguém sabe o nome dele, ele não conhece ninguém, o ambiente não é tão hospitaleiro, então ele vai para onde ele é melhor acolhido. Quando você vai numa festa, independente da festa ser boa ou ruim, você vai na festa boa, ruim, aliás, boa sozinho, ou você prefere numa festa mais ou menos, vai estar todos seus amigos lá? Não, mais ou menos. É lógico, vai estar todos seus amigos lá. Então, o sentimento de pertencimento ao grupo, o sentimento de comunidade, ele é muito forte, nós somos humanos, a gente anda em bandos. Então, o cara vai assim, eu vou sair daqui e vou para lá sozinho, não vai durar nada. Ou ele vai acabar desistindo, né? Ou ele vai acabar voltando. E você falou assim desse movimento que muitas vezes a pessoa sai por falta de identificação. Eu acredito que o Gympass acabou trazendo um impacto para isso também, né? Qual que é a relação do Gympass com esse mercado, né? Porque antes, quando eu comecei a fazer academia, não existia isso, né? Qual que foi o impacto desse novo formato de fazer academia? Cara, isso daí é uma pergunta muito interessante, porque é uma tecnologia que está modificando o mercado mais uma vez, com toda a força, e é um negócio que não volta mais atrás. Tá? Como eu até citei numa postagem recentemente, como é o iFood, como é o Uber, né? A gente não vai ter esse retrocesso mais. Então, funciona assim. Os agregadores, eles permitem que o aluno frequente várias academias, pagando basicamente a mesma mensalidade, e aí ele tem essa oportunidade de, por exemplo, conhecer um lugar novo ou treinar peito onde ele gosta mais, perna onde ele prefere, sexta-feira tal lugar é mais vazio, eu vou lá. Então, ele acaba diluindo, né, a frequência dele. Para as academias, é bom e é ruim.
É bom quando a academia ela consegue captar o aluno e ter uma frequência mínima dele lá. Então, ela consegue, através do número determinado de entradas dele, né, o check-in que a gente fala, a academia consegue captar o preço de uma mensalidade normal. É ruim no sentido de que se ele não tem esse número mínimo de check-ins, a academia não vai conseguir captar. E também diminui a fidelização. A fidelização do cliente, ela é feita através de na verdade, 3 formas principais, né? Você ter uma estrutura confortável, né? Que o cara se sinta bem lá, ter um atendimento que funciona, que você gere resultado para aquele cliente de verdade, e através de você pagar 12 vezes no cartão de crédito. Porque se você cancelar, tem multa. Então, isso é um fator, é inegável. Sim. Isso é um fator de fidelização fortíssimo. O cara fala assim, eu paguei 12 no crédito e... Não vou trocar. Exato. Agora, se ele não frequenta o Gympass, a academia não recebe. Se ele não frequenta no cartão de crédito, a academia recebe do mesmo jeito. Então, é claro que o melhor cenário hoje para as academias são 12 no crédito. Maravilha. Mas essa é uma realidade que ela está sendo diluída, né, aos poucos. Por quê? O cliente mudou. O cliente prefere o agregador. E existe um dado muito interessante que os gestores de academia geralmente reclamam pra caramba dos agregadores, o Wellhub, Gympass, TotalPass, reclama porque isso aí fudeu meu negócio, não sei o quê. Sim, eu acredito que é verdade, em grande parte dos casos, mas existem alguns dados também que não são divulgados. Por exemplo, esse é um benefício que as empresas oferecem para o funcionário. E o funcionário, quando ele tem um benefício, ele quer gastar o benefício, porque senão ele se sente que está perdendo. Então, você tem um número expressivo de entrantes, de alunos que estão entrando no mercado fitness, que antes não estavam. Gente que nunca frequentou academia e que agora é cliente de academia por causa disso. Eu falo por mim, eu não era cliente de táxi. Um absurdo de caro, os caras nunca vão pela via mais rápida, estão sempre de sacanagem com a gente, tá ligado? Então eu ia para São Paulo, metrô. Metrô e baldeação e aquele vucu-vucu, beleza. Porque você fica com raiva dos caras. Eu não conheço nada de São Paulo. Pô, vou pagar, sei lá, R$300 de táxi para cruzar a cidade? Não vou, né? Vou pagar o metrozinho. Agora eu sou cliente de Uber. Eu vou para lá com uma certa frequência, mas jamais que eu pego o metrô. Jamais, exato. Então, assim, eu falo como cliente. E o cliente do Gympass é a mesma coisa. Então, os taxistas seriam os donos de academia. Sim. É porque é horrível, porque não sei. Eu entendo, de verdade mesmo. Só que é uma reestruturação do mercado que está acontecendo na nossa cara e a gente tem que fazer, como gestor de academia, a gente tem que tentar extrair o melhor disso para nosso benefício e não ficar reclamando, não resolve de nada. Você falou que esses agregadores, você chamou, né? Eles estão fazendo uma nova mudança no mercado. É isso? É de trazer pessoas que não faziam? Essa é uma mudança positiva, que não se divulga, tá? Não estou defendendo, nem desdefendendo aqui, nem atacando os caras, assim. Eu acredito, sinceramente, que para algumas academias, os agregadores funcionam bem demais. Tá? Como eu cito, às vezes, em podcasts e em entrevistas, eu conheço academias que eu presto assessoria que faturam 200 pau por mês com o agregador. Pô, isso dá impacto ao caixa de qualquer academia. Qualquer academia. Até da Ironberg, 200 pau impacta, cara. Não paga uma parcela das máquinas deles lá, mas paga. Então, não é uma coisa a se desprezar. E claro que tem academias que estão se fudendo. Por quê? Porque não estão conseguindo estruturar de uma forma que o cliente faça os check-ins necessários porque eles ganham uma mensalidade. Só que o que tem acontecido? Que é uma parte que complica. O cliente, às vezes, está pagando, vamos supor, o aluno está pagando lá R$120 de mensalidade na academia. A empresa oferece o agregador, ele tem que pagar lá mais 50, a academia oferece o agregador também, o cliente cancela a mensalidade, começa a pagar o agregador, só que ele não vai o número de vezes que ele tem que ir, o cara não recebe o dinheiro. Então, tem que se criar estratégias para que aquele aluno se fixe ali, continue fazendo parte daquele grupo, né, com aquele sentimento de pertença, como a gente comentou, para que a academia possa receber o que ela pretende. Então, e, conforme você perguntou,
existe um número, eu não sei te precisar agora a porcentagem, mas existe um número alto de clientes no Brasil, de alunos novos do mercado fitness, que estão no mercado por causa disso, porque é um benefício que a empresa oferece. Então, se ele tivesse que pagar uma mensalidade de uma academia, por mais barato que fosse, ele não iria, porque ele sentia que estava tirando do bolso, que não vale a pena e não sei o quê. Agora ele tem que pagar, sei lá, R$60 ali no coisa, ele vai. Sim. Ele vai para gastar o benefício que a empresa está dando. Aqui ele é brasileiro, cara. Né? A real é essa. Então, mexeu no bolso. Ele vai. E é bom pra caramba. Opa. É bom pra empresa, é bom pro mercado, é bom para todo mundo. Só que muitos gestores, como esse é um dado que não se divulga muito, muitos gestores não sabem disso. E esse boom das academias, né, tá fervendo de academia para todo lugar que você olha, tá abrindo uma academia nova, muito também tem a ver com essa nova entrada desses alunos que antes não eram alunos de ninguém. Porque senão não ia ter aluno para todo mundo. Se fosse só ter um monte de academia como a gente tem hoje, né? Em lugares esquisitos pra caramba, que eu ando por Londrina, às vezes eu falo assim, meu Deus, o cara abriu uma academia desse tamanho aqui, cara. Eu falo, meu, que coragem, meu. Eu admiro, eu falo, eu sou um cagão, eu não faria isso de jeito nenhum. Por quê? Porque os agregadores também têm a sua parcela dessa fatia do mercado de entrantes. Entendeu? Não é só a maromba, não é só a pandemia, não sei o que tem, é multifatorial e eles são um dos fatores. Legal você falar isso, porque a gente agrega muito esse crescimento desse mundo fit por causa do maromba, né? Que cresceu mídia, o YouTube, o pessoal tá muito forte. Mas a gente nunca parou para pensar que pode ser também influência desses agregadores que apresentaram, ó, tem uma solução para você aqui de fazer exercício é importante, você já sabe disso, porque você tem um monte de influenciador aí, vai lá e faz por metade do preço, às vezes você pagava. Né? Claro, tem alguns lugares que não vale a pena. Tá, isso é claro. Se você tem uma academia muito exclusiva, não vale a pena. Por quê? Porque os monarcas não querem se misturar com a plebe. Você não quer ter lá um cara que você nunca viu na vida. O cara quer ir lá, ele já quer ver só quem ele conhece, o instrutor que ele conhece, um ambiente mais selecionado, uma coisa diferenciada, muitas vezes não vale a pena. Ou, se o cara ele tem um negócio de verdade, que ele consegue cobrar 12 no cartão de crédito, a academia vai estar cheia, e ele não precisa depender do agregador, esse é o melhor cenário, como eu falei, entendeu? Então, eu absolutamente não sou contra a pessoa não ter agregador ou ter. Isso aí vai de cada negócio. Eu realmente não tenho nada a ver com isso. Quando eu presto consultoria, eu esclareço o que eu acho dos pontos e personalizo a ideia para a pessoa que me trouxe como é que é a tua academia, como é que é o formato, quantos ativos, como é que funciona, quanto que o agregador te paga, tudo nesse sentido. Agora, negar que os caras... colocaram gente nova no mercado, isso aí é inocência, entendeu? Sim. Essa questão do Gympass aí, os donos acabam esquecendo que muitas vezes a galera tá usando hoje em dia, né? O Gympass não só para musculação. Meu colega mesmo, ele usa para aula de natação. Ele consegue nadar nos lugares aqui de Londrina uma vez em cada academia por conta do Gympass. Ou aula de spinning, qualquer coisa, alongamento, você consegue usar o Gympass. Não é só a musculação. Exato, é uma variedade que eles promovem muito grande. E as academias estão no meio disso. Agora, o que acontece é que é óbvio que o cara está acostumado a ter o aluno só para ele, a ter... E eu entendo, é maravilhoso, mas não vai voltar atrás. Então, vamos tentar entender como é que funciona o esquema para a gente poder se beneficiar e ajustar o nosso negócio à nova realidade do mercado. É nesse sentido que é o meu discurso, porque senão, é porque é ruim, é porque não sei o que, pode ser que seja mesmo. Mas e aí? O que nós vamos fazer com isso? Né? E aí? Qual que é o próximo passo? Com certeza. Vamos aproveitar esse momento business e puxar um pitch de patrocinador? Exatamente. Vai lá, Rodrigo, você começa. Meus amores, é o seguinte, você que tá assistindo até agora aí o episódio, não se esqueça de deixar o seu like, hype esse vídeo, se inscreva no canal, tá? E também nos siga lá no @conversariapod, que é o nosso Instagram. Tem conteúdo que agrega lá todo dia, vídeos ali muito bem editados pela nossa equipe,
equipe. Nem tanto assim, editado, mas assim, pelo menos tá pega visualização, né? O povo se com interessa, certeza. comenta e até xinga muitas vezes, né? Nossa Infelizmente, senhora. aquele corte do SUS lá, meu Deus do Nossa, céu. não para de pegar view. Tomara que o doutor não olhe aquele corte. Não, senão... o doutor já tá com quase 5 mil seguidores só por causa daqueles dois cortes que viralizaram. Então, xingar faz bem, então, né? Então pode xingar lá, pessoal. Xinga, mas também pelo menos segue. Ele aceitou a collab e ele tá vendo, né? Exatamente. Então é o seguinte, meus amores, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. O primeiro deles é o Seu Espaço. É isso aí, pessoal. Para você que tá aqui na cidade de Londrina ou nas cidades próximas, Ibiporã, Cambé, Rolândia, Arapongas, até mesmo Maringá. Ouvi falar outro dia aí que tem poucos estúdios lá em Maringá. Se você precisa vir para cá, para Londrina, tem o Estúdio Seu Espaço que você pode utilizar para fazer o seu podcast. Exatamente como a gente está fazendo aqui, Conversaria Podcast é gravado no Estúdio Seu Espaço. Você vem aqui, a gente troca todo o cenário. Mariana, põe na geral ali pro pessoal ver. Você pode mudar a cor das cortinas, você pode mudar o que tá na TV ali, você personaliza de acordo com as cores da sua marca, a logomarca da sua empresa, você pode adaptar de acordo com o que você precisar, tá bom? Além disso, a gente consegue também fazer os cortes. E quem que faz os cortes? Exatamente, meus amores. Você que participou aí de um podcast aqui no Seu Espaço e precisa de cortes, tanto verticais quanto horizontais. Verticais é ali, ó, Reels, Shorts, TikTok, e os horizontais são o corte pro YouTube, tá? Se você tá precisando desse tipo de serviço e uma empresa que gerencia o seu canal do YouTube aí da melhor forma possível, contrate a Ocupa Digital, tá, pessoal? Nós já monetizamos mais de 10 canais, tá? Inclusive esse aqui que vos fala, esse aqui, ó, Conversaria Pod. Quantos inscritos será que no total a gente já deve ter alcançado? Nunca em todos os canais. Não dá já tempo, passou de meio milhão, eu acho, já. Não deve ter passado, já né? Passou. Deve ter passado. Então, se você precisa desse tipo de serviço, meus queridos, o link tá aqui embaixo. Entre em contato com a Ocupa Digital, tá? Será um prazer. Tem mais algum? Eu acho que não, né? Só É que os outros patrocinadores saem nos nossos cortes, que a gente fala lá na intro. Exatamente. Né? Não tem problema não. Então, dá tudo certo. Podemos voltar. Voltando pro papo aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Estamos muito contentes Tá em dia, graças a Deus. Ainda bem que a gente não trabalha com comunicação, né? Não, isso aí é de boa. A minha dicção, como é que é? Não, assim, o podcast foi a democratização do pessoal. Né? A gente agradece, a né? nossa dicção é uma merda e estamos aqui fazendo podcast. Exatamente. Mas Deus ajuda Antigamente os esforçados. Tinha que formar em jornalismo. Nossa! Tinha que saber se comunicar direito. É hoje em dia não precisa nada disso, né? Graças a Deus. Não, aí nós trazemos um cara aqui que fala bem pra caralho e tem esses dois idiotas aqui. Dois tontos. Desculpa, Leonardo, tamo junto. Ó, é o seguinte, vamos voltar. Tô gostando desse papo de academia dos bastidores aqui, porque a gente só vai lá puxar ferro e vai embora, né? Não, mas calma, tem outros assuntos aqui. Eu sei, mas eu tô interessado aqui na academia, eu gosto dos bastidores. Você chegou a mencionar lá, inclusive foi na minha pergunta, dos motivos, né, de que as pessoas costumam sair da academia. Agora, levando um pouco pro lado dos donos, qual que é a maior dor ou as dores principais que eles relatam para você? Cara, hoje é a adaptação a essa nova realidade, que é a concorrência brutal, né? Acabou a moleza. Muita coisa, né? Muita academia abrindo e, assim, às vezes na mesma avenida, assim, de cidades menores, na avenida principal, onde não havia nada, agora tem 3 academias grandes. É farmácia o negócio. E aí o cara fala, nossa, como é que eu vou concorrer com isso? Como é que eu vou me reestruturar em relação a isso? Então, acho que esse é o principal problema. Como treinar seu staff, seus funcionários, seus colaboradores, para que eles tenham um padrão de trabalho, um padrão de atendimento. Então, essa é uma dor grande que a galera refere sempre, porque antigamente a gente só ia trabalhar, mas você não quer isso. Se você está com concorrência mesmo, você precisa ter um padrão de atendimento, você precisa ter uma coisa que o aluno possa contar. É que nem, por exemplo, quando você vai no McDonald's, você já sabe que gosto que tem, quanto tempo que vai demorar para sair o lanche. Então, tua decisão de compra, ela está diretamente ligada às experiências que você já teve. A decisão de recompra de um cliente de academia também tá. O cara chega lá num dia, a experiência é de um jeito, no outro é do outro, no outro é do outro, e fala, puta merda, cara, isso aqui é... Que baderna é essa? Que cada dia um instrutor, cada dia um atende de um jeito, o treino de um cara é de um jeito, o treino do outro é do outro. Então, você acaba confundindo essa experiência. O cliente não gosta, ele gosta já daquela... Já contar, né, com o que ele tá esperando. Então, eu acredito que hoje essas são as dores principais, né? Enfrentamento da concorrência e padronização dos processos. Eu acho que pra gente que meio que só vai pra puxar ferro e ir embora, a gente acaba não reparando nessas coisas, né? Porque, por exemplo, ele falou que
é muito importante esse vínculo tanto do instrutor com o frequentante. Mas assim, para mim, assim, claro que eu não vou considerar a minha visão sendo geral, porque para mim eu vou sem problema, eu nem converso com o instrutor lá, porque eu não conheço nenhum. Eu só puxo ferro e vou embora. Mas que no nosso caso, por exemplo, você tem personal, você tem nutricionista, então para você é fácil só chegar na academia, meter o treino e ir embora. Para a maioria das pessoas, às vezes é a primeira experiência da pessoa na academia, né? Mas mesmo para uma pessoa experiente na academia, ou com personal, ou com o que quer que seja, o funcionário da academia, tanto o instrutor quanto a recepcionista, eles não precisam efetivamente te passar um treino, mas eles são facilitadores da experiência que você tem. Você chega lá na academia, você não sabe onde é que é o vestiário, você não sabe se o café é de graça, se tem que pagar, onde é que estão as máquinas, como é que funciona aquele ambiente. Então, é função, né, do funcionário, nesse caso, facilitar aquela experiência, mesmo que ele não te passe um treino. Então, passar um treino é interessante se houver necessidade, se o cliente já treina. Às vezes chega lá um cara, que eu falo para os meus instrutores, vai aparecer um cara aqui com 120 quilos seco, com 55 de braço, não me venha, por favor, me envergonhar e querer passar uma ficha de treino pro cara. Você tá fazendo esse agachamento errado. Socorro. Mas o que você pode fazer? Você pode oferecer um auxílio. Assim, se você precisar de ajuda em algum exercício, pode me chamar. Você já conhece a academia, sabe onde é que é os vestiários? É lá em cima, não sei o que, funciona assim, assim, assim. Qualquer coisa que você precisar, como é que é teu nome? Fulano, qualquer coisa que você precisar, você me chama. É isso. Atender bem, na maioria dos casos, é fazer o mínimo, mas se posicionar como um funcionário que está ali, presente. Não escondido, atrás do pilar, assim, ai meu Deus, aquele cara é muito grande. Eu quero que se foda que ele é muito grande. Ele é aluno da academia. A partir do momento que ele está pagando para mim, eu tenho obrigação de recepcioná-lo. Se a necessidade dele vai ser uma ficha de treino, uma avaliação física, se o cara veio só para cagar ou tomar banho, aí é com ele. A minha responsabilidade é abordar e facilitar essa experiência, mesmo que seja só dar um barro. E acontece. Tem gente que vai só para tomar banho. Sério. É verdade, Que pagava mensalidade para tomar banho. Cara, ele ia treinar 2, 3 vezes por semana, mas tomar banho ele ia todo dia. Caramba. Juro por Deus. Agora, na última unidade que a gente tinha um assim. Ele morava perto, economizava a luz da casa dele. O que eu vou falar? O cara tá pagando, eu tô oferecendo chuveiro, ofereço estacionamento, ofereço vaso para ele fazer na obra dele e equipamento. Não tem nenhuma cláusula que impeça. E você não vai botar também no contrato, né? Não vem só para cagar. R$5 o banheiro. Então, aí a experiência para ele era essa. Vamos lá, campeão. Boa sorte, então. Tomara que você seja satisfeito na sua ele missão. não causa nenhum problema, se for parar pra pensar, porque tomar banho ou ir no banheiro não vai causar um impacto direto na academia de, tipo, às vezes atrapalhar o treino de alguma pessoa, né? Não, de jeito nenhum. E geralmente, quando você vai comprar alguma coisa em alguma conveniência ou no posto e você vai só pra fazer as suas necessidades, você tem que comprar uma aguinha lá, né? Na academia você vai lá, faz um agachamentozinho e já vai cagar, já, entendeu? Já faz igual no posto. Mas pelo que ele tá falando, nem isso precisa. Pode ir direto, vai. Você pagando a mensalidade, entra com roupa de terninho, gravata, só vai direto. Sai de pijama. Só não avisa, né? O cara chega pra dizer, só vim cagar, tá aí. Não vai entrar, não. Ninguém quer saber. Mas aqui em Londrina, gloriosa Londrina, recentemente aconteceu uma coisa muito séria aqui, né? Infelizmente, acabou acontecendo aquela fatalidade dentro de uma academia, né? E, assim, para quem cuida de uma academia, como uma academia reage a esses tipos de acontecimentos? Cara, eu ouvi muito julgamento a respeito dos funcionários e de tudo isso, mas a hora que você tá vendo na tela, é fácil pra caralho achar que você vai intervir, que você vai encarnar o Rambo ali, vai resolver o problema de todo mundo. Não, cara, é uma situação completamente inusitada. É como se uma nave alienígena tivesse pousado no estacionamento da academia. Você não ia chegar lá se comunicando e aí, chega aí, rapaziada, não é desse jeito. Então, por exemplo, entra um cara ensanguentado dentro da tua academia. Assim, uma situação
Quando é que vocês imaginaram isso na vida? É a mesma coisa entrar aqui agora, o que você vai fazer? Até teu cérebro processar o que está acontecendo, cara, isso pode demorar algum tempo. Existem algumas pessoas mais preparadas e outras menos para resolver essa situação. Ali tinha um policial que acabou resolvendo a situação. Não foi no timing perfeito, né? O rapaz ainda conseguiu entrar e infelizmente aconteceu aquilo, mas é horrível, cara. Imagina, é um estigma que carrega. Nossa, vai ser sempre aquela unidade de tal academia que aconteceu aquela desgraça e nunca, é uma história que sempre pode até no futuro não impactar o caixa e o faturamento da academia, mas é uma história ruim que sempre vai estar associada à imagem da academia, cara. É horrível. Mas podia ter acontecido numa padaria, podia ter acontecido num posto, num podcast, sei lá. Mas, infelizmente, foi ali, né? E foi até o tamanho de mídia que ficou o negócio. Estourou a bolha, né? Pô, eu vi, acho que a Choquei postou. Não, sim. Mídias nacionais, assim, postaram. Cara, o que dá audiência é peito, bunda, piada, tragédia. Meme, rápido e tragédia. Tragédia. Fofoca ali, de certa forma, mas tragédia. Se for fofoca relacionada a peito e bunda e tragédia, então, nossa, aí decola na vertical, entendeu? Mas, na verdade, é caça de likes, né? Claro que é uma notícia que, obviamente, tem que ser divulgada, mas alguns canais, eles vivem da tragédia alheia, né? Se não houvesse tragédia, os canais não existiriam. Principalmente os jornais locais aqui de Londrina, né? Os caras renderam o hora do almoço ali. Com certeza, porque... Mas foi legal, legal, infelizmente não precisa ter sido legal, porque não podia ter acontecido. Não, mas foi legal que no dia... Você tá dando motivo pros nossos seguidores. Não, calma, deixa eu terminar minha frase. Foi legal que no dia seguinte a academia fechou. Tipo, não funcionou. Tá. Aí, tipo... Claro, o luto... Não só luto também. É o mínimo, mas foi massa. Eu achei legal. Né? É o mínimo que assim, nem tinha como, né? Pelo amor de Deus. Não tinha nem clima, né? Não tem como, cara. Imagina. É verdade. Teve um caso recente também, do ano passado, de uma farmácia aqui de Londrina, que teve um assassinato e seguiu normal. Mas são dois ambientes totalmente diferentes. A isso, farmácia Apesar que na farmácia tem umas bolinhas. Tem, mas assim, tem uma certa relação, mas não é tanto assim. A farmácia é um ambiente muito mais impessoal. A academia, o cara vai todo dia. Assim, era para ir, né? Mas ele tem acesso todos os dias, ele tem um vínculo com aquilo de, às vezes, meses, anos. Então, aquele ambiente, não é um lar, mas ele é um ambiente muito mais familiar do que uma farmácia. Então, a farmácia, ainda mais de rede, morreu, filho. Passa um pano aí e segue o jogo, nós temos meta para bater, os medicamentos estão vencendo. A academia... Se não tivesse encerrado naquele dia, a chuva de hate, aí ia ser, em vez de ser um lugar que aconteceu uma tragédia, ia ser um lugar que aconteceu uma tragédia e que depois protagonizou outra, né? Assim, sem nenhum sentido. Fizeram muito bem em ter fechado, claro que sim. Eu acho que também, assim, claro que deve ter tido algum impacto, mas não tão grande, né, tão negativo diretamente na empresa, né, ali no... Eu acho que eles foram bem, né, na forma que eles reagiram. Sim, assim, o que eles iam fazer? Eles fecharam, condolência, prestar auxílio, vamos fazer o que tem que ser feito, né? Não há uma solução, né? Você tem que remediar a desgraça que já rolou. Mas uma coisa que me veio agora na cabeça, né? Você chegou a mencionar que é complicado, às vezes, a academia intervir ali num acontecimento e também intervir em brigas pessoais, né? Dentro da academia. Porque na academia o que acontece? Acontece muito de traições, mas tipo, lá fora da academia, né? E aí, assim, às vezes acontece alguma coisa dentro da academia e você vai falar, tá, mas como é que eu vou intervir nisso, né? Às vezes até o personal que... Exato. Aí eu tenho uma opinião diferente. Depende muito do contexto. Sim. Como é que funciona? Entrou um cara que foi esfaqueado dentro da tua academia, tá ensanguentado. Realmente é uma situação chocante,
tá? Impensável que não há uma preparação prévia para aquilo. Tem treinamento, né? Não há um treinamento para aquilo. Eu dou treinamento de atendimento na minha academia e em várias outras, e eu não tenho uma aula sobre, entrou um cara esfaqueado aqui dentro, o que eu faço? Porque até hoje nunca tinha me deparado com essa situação. Certo? Talvez agora eu tenha um cuidado maior nesse sentido, mas em relação a brigas, por exemplo, dentro da academia, aí o posicionamento é o seguinte, o instrutor ativo ou o coordenador, que ele é ativo, ele realmente está presente no ambiente, o cara domina a sala de musculação, ele já sabe que a cagada vai acontecer. Por quê? Você tem alguns pontos negros, alguma aura mais escura ali, que você já sabe que o cara é mais nervoso, o cara já é mais conflituoso, ele já dá sinais. O cara não acorda de manhã e resolve ser cuzão naquele dia. Não, ele já é cuzão. Então ali você já sabe. E ali, a hora que cruzam dois, o cara tem que estar de olho. Se ele está de olho e ele vê que a coisa começa a ferver, o cara não acorda, de manhã vai para academia, pega uma barra e dá na cabeça do outro. Não, aquela discussão, ela escala, entendeu? Então, a ideia é não deixar escalar. Segurança de boate. Começou a discussão, hora que alguém levantou o dedo, o outro pode ter achado que é um soco, pode vir um soco daqui, um soco dali. A coisa vai escalar, a gente não tem controle. Então, a hora que começou o afrontamento, tem que intervir. Todo mundo intervém, já separa e já cada um para suas casas e liga para a polícia. A polícia militar vem, a guarda vem e resolve esse conflito, entendeu? Você tem que fazer o teu papel de tentar amenizar aquilo e não deixar aquilo escalar demais. Mas é claro que se os caras estão dando com a barra um na cabeça do outro, né? A não ser que um instrutor meu tenha preparo e desejo de intervir. No meio, né? Exato. Eu já tive alguns que tinham os dois. Então, tanto o preparo quanto o sonho deles era que alguém se pegasse dentro da academia para eles intervirem. Vai. Preparado. Só que como eu trabalho com uma gestão de pessoal mais próxima um pouco do aluno, apesar da minha academia ter muito aluno para pouco instrutor, eles sabem exatamente como se comportar em todas essas áreas. Então, começou ali com muita faísquinha, muita coisa, o cara já encosta do lado e fala assim, ô, amigão, isso aqui não é ambiente, isso aqui é ambiente para relax, cara. Agora, o cara ficou o dia inteiro com o gerente da agência ali, bater meta, já chegou nervoso. Aí tem um palhaço sentado na extensora ali, 3 horas com o celular na mão, fazendo o exercício com 2 placas. Pô, lógico que o cara vai ficar com raiva. Eu entendo. Só que ali não é ambiente. Então, o instrutor, ele tem essa responsabilidade de coordenar a sala. Não é só montar um treino, ajudar as menininhas a ligar a esteira. Não, ele tem que estar presente ali. O aluno, quando ele entra, é aquilo que eu falei a respeito da facilitação da experiência. O aluno, quando ele entra e ele é abordado por um profissional, ali ele sabe que tem um profissional ali cuidando daquilo, qual que é o nome do cara, qual que é a responsabilidade do cara, o cara tratou ele com respeito, tem um padrão de atendimento, se ele vier em outro horário, vai ter o mesmo padrão, vai ter a mesma abordagem, ali ele já dá uma segurada. Agora, se ele vai na academia todo dia, ninguém nunca falou com ele não sabe, aquilo é tudo meu. Eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser cagar aqui no meio do chão, aqui ninguém vai falar nada. É assim que acontece. Então, quando não há domínio da sala, você abre margem. Não existe vácuo de liderança. Não existe. Nós somos humanos. Alguém vai mandar. Se não for o instrutor, vai ser o aluno. Então, você tem que tratar o teu funcionário, na verdade, eu acho que é um termo bem ridículo, mas você tem que empoderar o teu funcionário, dar responsabilidade para ele e autonomia para que ele possa intervir em situações e até, se for o caso, chamar a polícia, entendeu? É melhor ter um carro da PM, bem 1000 vezes melhor ter um carro da PM na porta da minha academia do que ter uma briga de barra de 20 quilos, porra. É melhor ter um carro da PM do que um carro de ML, né? Bem melhor. Exato. Tá maluco. Tem mais alguma pergunta sobre isso? Eu tenho várias, mas eu tô vendo que você tá se coçando aí. Pode fazer, não tem problema. Tem um assunto aqui eu sou curioso, acabou de passar no domingo, no final de semana, né? Da questão do Arnold. E assim...
eu acompanho, né? Por mais que não pareça, eu acompanho um pouco esse mundo da maromba, né? Cara, eu fiquei bem surpreso com tudo que aconteceu nesse Arnold, né? Porque foram várias coisas. O Cepacol ganhou, Menegatti ficou em segundo, o Mike ia participar, não participou. Como, assim, eu queria começar pelo do Mike. Como que foi essa história do Mike? O Mike é um puta atleta, né? Ele é vice-campeão do mundo, né? Ele é vice-mister Olímpia, só perdeu pro Ramon no ano passado. No ano anterior tinha perdido só pro Sebum. Então, assim, ele é um cara que eu gosto de chamar assim, é um puro sangue. Ele é um atleta de ponta. Quando ele acerta a mão, e ele tem acertado nos últimos anos, aquilo não tem limite. Ele é um serious contender mesmo. Ele tá indo para ganhar tudo que ele participa. Só que, como ele mesmo referiu num podcast há alguns meses atrás, foi até engraçado, porque ele fala dessas coisas com uma seriedade que você fala, nossa, realmente o cara é doido. Ele referiu ter, tipo, dupla personalidade. Oxi. Uma coisa é o Mike, bonzinho, ursinhos carinhosos, outra é um cara, tipo assim, muito louco, diferente. E agora, ele protagonizou, já tinha protagonizado outras, mas agora, né, no intervalo de 4 dias, ele protagonizou 2 imensas cagadas que com certeza arranharam a imagem dele, não só perante os fãs, né, mas perante a federação, que é o que realmente importa. A primeira delas ele não conseguiu bater a altura que ele pretendia para o Arnold Classic, então ele chegou lá 3 quilos mais pesado. E aí ele chegou e ele quis medir de novo, ou não ficou bem claro isso, porque a federação não divulgou. No ano passado, ele mediu uma altura no Arnold, né, e venceu o campeonato. E aí ele foi para o Mr. Olímpia achando que ia bater a mesma altura, não bateu. Mas ele se preparou previamente e estava com peso abaixo, né? Agora no Arnold, eu acredito que ele tenha ido com a ideia de que eles iam deixar ele usar a altura que ele mediu no Arnold passado. Os caras falaram que não. Aí a hora que foram medir, não, ou nem medir, falou assim, não, você vai usar a altura do Mr. Olímpia, que foi há 4 meses atrás, e é a altura oficial agora. E aí ele se fudeu, porque os caras vão te dar um prazo para você perder peso, 30, 40 minutos. É a hora que acabar a pesagem, acabou a pesagem. O árbitro não vai ficar a tarde inteira ali te esperando. O serviço dele é outro, todo mundo já sabia. Sim. É lógico que ele não conseguiu bater o peso. E aí ele talvez tenha se proposto a participar da categoria Open Bodybuilding, que é para competir com os maiores, não sei o que, para fazer uma graça. Isso que foi nos últimos 4 dias, foi por isso que ele falou essa questão de Open? Exato, começou assim, por isso que foi essa questão de Open. Tá. Só que a federação cortou as asas dele. Falou, não, cara, isso é um show sério. Você não chega aqui com um peso diferente do que a gente combinou e agora você quer escolher onde é que você vai? Você vai chega classifica e entra Open. Não, os caras mandaram se fuder. E aí ele tinha assim... ele tinha se inscrito para um show, que é o Detroit, que é agora, nesse final de semana. E você tem uma janela de confirmação da inscrição. É uma janela de dias. Pra você confirmar que você vai, que você não vai. Né? Você faz uma pré-inscrição e você tem uma janela que você assina o contrato. E ele não mandou o contrato, e daí, em vez de falar assim que mudou de ideia, cara, mudei de ideia, não vai dar, o peso não deu certo, tive caganeira, unha encravada, meu cachorro morreu, sei lá. Ali, qualquer. Ele falou que perdeu o prazo de inscrição porque o voo dele atrasou e ele estava voando e aí deu um delay de 2 horas, eram as 2 horas que ele precisava, não sei o que. Nossa, uma desculpa mais esfarrapada do mundo, tá ligado? Aqui tá aberto há dias. Ele podia ter feito a inscrição muito antes. Então, foi assim, um baita antiprofissionalismo que foi comentado, inclusive, pelo chefe dos árbitros de toda a federação. O cara que escolhe o campeão falou que foi uma baita, assim, completamente decepcionado o cara tava. E aí você fala, ele pode ter tido um revés na carreira agora por culpa dele mesmo, sem poder apontar o dedo para ninguém, entendeu? Porque ele foi tonto. Até porque no Olímpia, ele teve essa dor de cabeça, que ele teve que perder peso muito rápido também, né? No final da preparação, vi diversos vídeos falando que ele estava se preparando para aquela altura anterior, aí falaram que iam iam medir a altura de novo, de todo mundo, e aí nas últimas semanas ele teve que perder muito peso, né? E mesmo assim ele ficou em segundo.
É assim, o bodybuilder, quando ele tem uma característica, né, a maioria dos atletas tem uma característica, que assim, ele fica melhor, o shape fica muito melhor em determinado peso. Então, se o cara, a pessoa que não acompanha com tanta frequência, às vezes pensa que, é só ele perder o peso que ele vai ficar exatamente do jeito que ele tá, com as mesmas formas e as mesmas linhas, só que um pouco menor. Não é isso que acontece, porque o metabolismo do cara entrega tudo com determinado peso. A hora que você começa a cortar, a perna às vezes já não tá tão talhada, a perna já fica um pouco mais fofa, a musculatura não enche, não fica tão boa. Então, você perde qualidade do shape. O shape não fica tão impressionante. E o prime dele é com 96 quilos, entre 93 e 96, que é quando ele competiu com o Sebum em 24. Com o Ramon, ele estava muito bem, mas já foi um peso abaixo, que não estava assim na melhor versão. No Arnold, ele estava na melhor versão, estava cheio, bonito. Então, isso acontece muito. Só que assim, o atleta, sabendo disso, já sabe que o Mike, ele tem uma característica interessante que parece às vezes loucura. Ele declara em várias entrevistas que no próximo ano eu vou medir 1,75 m. E ele tem 1,70 m. Vou crescer 5 centímetros em um ano. E ele fala isso e ele olha pra frente assim, ó. Sério? Sério. Você fala, cara, ele é mesmo doido, bicho. Tá ligado? ele acha que ele vai acordar no dia de manhã mais alto. E não vai. No bodybuilding, quando você tá na última semana, você encolhe. Porque a perda de água, ela encolhe os discos intervertebrais, ela encolhe teu pé. O teu pé fica mais ossudo, você fica mais baixo. Então, ele não vai acordar de manhã mais alto. Isso não vai acontecer. Mas na cabeça dele vai. Caraca, não, o bicho é doido mesmo. E é legal pro comentarista, né? Pra mim com certeza, imagina. Lógico, e eu morro de rir nos canais no vídeo. Eu falo, porra, o Mike, me ajuda, né, cara? E até eu tava vendo os cortes, né? Eu vi, quando você tava lá no Olímpia, você teve uma entrevista com o coach dele. Tive. E viram uma faísca ali, né? Foi a entrevista minha que mais foi divulgada por outros canais, até hoje, assim. Eu tive entrevistas muito mais legais pra mim, né, como fã do esporte, mas aquela hora que terminou, eu pensei, hoje à noite eu vou estar rodando o mundo. Com a orelha vermelha. Já sabia, porque a entrevista foi com o coach dele, Neil Hill, que também é coach do Rafael, acho que coach do Rafael Brandão, né? Eles tiveram agora uma má preparação, provavelmente o Neil vai ser mandado embora. Vai rodar. E ali eu faço algumas perguntas, amenidades ali, tranquila, e aí eu pergunto assim, o que ele acha, né, dessa nova medição, né, de peso por altura que a Olímpia vai fazer. Só que o anúncio dessa nova medição tinha sido realizado há 10 dias antes do Olímpia. E o cara faz um planejamento de preparação para bater tal peso, para apresentar o shape no prime. Em 10 dias, essa mudança de 10 dias, ela altera completamente o cronograma da preparação do cara. Então, ele estava puto, porque os caras mudaram a regra meio que sem avisar ninguém de uma hora para outra há pouco tempo da competição, então ele não teve tempo para recalcular a rota, só que ao mesmo tempo que eu concordo com ele que ele estava puto por causa disso, ele se entregou no sentido de que se ele estava puto é porque o atleta dele, que é o Mike, não ia bater o peso certo, porque eu entrevistei os outros 2 principais coaches do momento, que é o Stefan, que é o Boss of Outlaw, e o Patrick Tuor. E eles também têm grandes atletas Classic Physique. E os 2 não deram a menor bola para minha pergunta. A menor bola. Não, meus atletas vão bater o peso e tal. O Stefan, até que tem mais atletas, falou assim, os meus atletas todos vêm com peso abaixo. É um risco que eu não quero correr. Foi a resposta dele. Beleza. Próxima pergunta. O Neil quase me pegou pelo pescoço, como se eu tivesse mudado a regra, tá ligado? Ele ficou boladaço. Ele é um cara muito
passional, né? Ele fala com muita energia. E eu falei assim, nossa, o cara tá se entregando aqui que o Mike tá no peso errado. No final das contas, o Mike conseguiu bater a altura e o peso certo. E entrou bem, foi segundo lugar, todo mundo ficou feliz e beleza. Só que aí agora, como teve esse problema, vamos voltar tudo para trás. Mas mais uma vez, o mesmo atleta, com o mesmo coach, com o mesmo problema. Porra, galera. Vocês têm 5 anos, caralho. Né? O esporte é profissional. Estamos num negócio que vale muito dinheiro, porra. Né? Acho que foi um amadorismo aí que pode custar a imagem deles frente à federação. E até mesmo a maior competição, se você se manchar com ela, já era, né? Porque assim, você tá na frente do árbitro, não é um esporte que tem métricas. Exatamente. É um cara que acordou de manhã e ele foi com a sua cara e com o teu shape, ou não. E nós somos humanos, cara. Ninguém aqui é idiota. É claro que essas merdas influenciam. Sim. É lógico, cara. Não adianta você pensar, não, o cara tá muito melhor. Não, realmente, ele me sacaneou 3 vezes em sequência, mas não, hoje ele é o campeão. Cara, pode não acontecer. Né? Vamos ser sinceros, pode não acontecer. É muito de relacionamento às vezes também, né? Esses BO que o Summerfield tá tendo. Claro, ele também vem de derrota, não derrotas, né? Ficar em segundo lugar não dá pra considerar uma puta da derrota. Mas também acho que o cara vindo perdendo assim, ele vai dando uma manchada na cabeça do cara, né? Apesar que é do esporte também, né, velho? Cara, eu acho que depois dessas duas últimas agora do Arnold, nessas presepadas, houve uma declaração do Steve, que é o chefe da arbitragem, em relação a isso, que está profundamente decepcionado. Não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. Acabou. Agora, começa a falar fino, pedir desculpa, vai em todos os eventos que os caras te chamar, fazer guest pose, tirar foto, fazer render o bloco ali, ajudar a federação a crescer, para nós gostar. Ajuda nós a gostar do C. Sim. Que no fisiculturismo tem esse camaradismo ali. Lógico. Tem que competição, que esporte profissional que existe você ir lá no principal árbitro do Olímpia e pedir umas diquinhas de... Não existe isso em nenhum outro esporte, só no fisiculturismo. Cara, a gente fala que vai fazer a tarefa de casa. Então o cara faz aquela turnê na América, vai para Nova York, faz uma sessão de pose com o Steve, para ele ajustar suas poses, dar a opinião dele, dar o feedback, tudo. Então tudo isso vai para Pittsburgh, que é a sede da federação, conversa com o patrão, bate foto, aperta a mão, tudo isso faz parte, cara. Não adianta dizer que não. Eles sabem o caminho, claro, né? que se chega... eu acho que os julgamentos dos campeonatos mais importantes são extremamente justos hoje. Eu não tenho nenhuma discordância a respeito. Então, nesse sentido, é claro que se chegar um cara que fez toda a politicagem do mundo e outro que é um baita cuzão, mas está o triplo do tamanho trincado e não há discussão a respeito, ele vai ganhar. Mas em categorias de julgamento mais subjetivo ainda, que a Classic Physique, que tem que ter a linha, que a pose isso, a pose aquilo, porra, cara, se ajuda. Não faz mal nenhum fazer o esquema dos caras, não faz mal nenhum, só te ajuda. O peso de um coach na vida do atleta, eu acredito que seja mais importante, linkando aqui agora com... Não tem muito a ver, mas com o futebol, né? Porque o futebol, o time tá ruim e expulsa o técnico. No fisiculturismo é até mais pesado, né? Porque é um com um, né? O coach com o atleta. É uma relação extremamente próxima e complicada, porque o atleta tá tomando 19 remédios. Então a cabeça do cara... Saúde ali também, né? Em determinados momentos a cabeça do cara tá pirando. Então, o que acontece muito é alguma discordância, né? E o atleta às vezes errar às vezes para mais... eu tenho que tomar X, eu vou tomar X mais 2 gotinhas aqui, porque não sei o quê, sem falar pro coach. Então o coach às vezes tá mandando um determinado protocolo, o cara tá fazendo outra coisa, a resposta do shape vai ser outra, o cara refaz a rota de acordo com essa resposta, mas não era o que ele tinha passado, então uma baita complicação. Tem que ser uma relação de confiança extrema, entendeu? Então o cara acorda de manhã, em época de competição, o cara acorda de manhã, em jejum, faz o vídeo de atualização para o coach. Todos os dias. Na semana do campeonato, faltando 3, 4 dias, muitos coaches pedem atualização a cada refeição. Caraca.
cara comeu, foto. Comeu, foto. Entendeu? Então, é extremamente complicado, cara. É uma ciência até certo ponto, mas é uma puta arte. Porque o protocolo que deu certo para um atleta no ano passado, para o mesmo atleta já não vai dar certo esse ano. Porque o shape tá diferente, a cabeça tá diferente, nevou, fez chuva, tudo influencia. Então, eu fico admirado com esses caras. Os caras são fodidos, meu. E é foda, né? Porque às vezes é um detalhezinho, muda o shape e ficou uma bosta. Exato. E você tava falando, você testou o Brandão, né? Tem essa questão com o coach dele, né? Foi com o coach ou foi com o treinador? Foi com o coach. Com o coach. E também tem o burburinho com o Pacholok, né? Parece que vai entrar nessa jogada. Burburinho. O que você acha dele? Gostou? Burburinho. Gostou? Tá assistindo muito Léo Dias, eu Mariana. acho que sim. Vamos mudar. Você tá vendo minhas referências? Eu falei, eu choquei aqui. O que você acha dessa mudança? E será que daí vamos porque o Pacholok tá levando todo mundo pro topo, né? Cara, esse é um burburinho que é claro que todo mundo vai gostar. É um jogo de ganha-ganha. Porque o Pacho, ele é a majestade do Brasil. Sim. O Pacho não tem hate, entendeu? Então, e com todo o merecimento. É um cara, assim, sensacional. Não só como preparador, mas como pessoa. É um dos caras mais firmeza da maromba nacional, assim, de longe. E o Rafa é o maior do Brasil, na categoria dele. Ponto final, tá? Então, nesse sentido, é claro que pro fã brasileiro, seria uma puta parceria do caralho. Mas, se a gente for... Não quero dizer que não aconteça, mas tem um outro lado também que não se divulga muito. O Rafa, ele gosta de ser exclusivão. Ele gosta de ter o coach que ninguém mais tem no Brasil, ele gosta dessa cena, entendeu? Então, desde o início da carreira profissional dele, ele teve outros coaches que ninguém tinha, que foi o Patrick, agora é o caso do Neil, o Chris Acito, que não tinha muita familiaridade com atletas brasileiros na época. Sim. Então, acho que a ideia, se concretizar, dele ser preparado pelo Pacho, acho que vai dar certo. Mas é muito provável que haja mais alguém no background ali deles, não só o Pacho. Como é o time Pacholok e Chris Acito, por exemplo, que faz o Ramon e o Derek Lunsford e outros grandes atletas. Então, esse é um time extremamente vencedor. É o time campeão de 2025. Dos dois, né? As duas principais categorias, né, foram vencidas por esse time. Então, é muito provável que, se isso acontecer, deve ser essa dobradinha aí, não vai ser só o Pacho, entendeu? Não que ele não tenha capacidade e que não queira assumir a responsabilidade, mas por conta de diluir também a responsabilidade, e o Rafa, ele tem essa característica de contratar coaches gringos. Entendi. Vamos esperar agora. E próximos eles são, né? Eles são ali da mesma marca, tudo. Sim, eles conhecem há muitos anos. Então. Não, já... Assim, são extremamente próximos e tem uma relação de confiança excelente. E são dois baita profissionais, assim. Então, é questão de alinhamento. Para dar liga ali com o coach e atleta, assim, será que existe algum caso de atleta que não vai muito com a cara do coach, mas tá porque o cara é bom, ou tem que dar a liga e tem que ter aquele relacionamento, porque senão não dura, né, cara? Tem que dar relacionamento, senão não dura. O cara não vai com a cara, não adianta. Não tem como. Porque é uma relação de confiança, muito próxima. É a tua carreira ali, teu nome, né? Tanto dos dois, é o nome do atleta e o nome do coach. Não é só isso, é o teu shape. O cara tá mexendo em você. Então, cara, é complicado. Tipo, é mais do que uma relação com um proctologista, tá? Eu diria. É uma intimidade maior ainda. O proctologista é rapidinho ali, me falaram, não sei. Uma intimidade rápida. É bem penetrante, mas rápida. Estamos longe ainda, eu acho. Mas segundo o Dr. Toshio, falou que quanto antes, né? Antes. Não sei se ele sacaneou a gente. Aí você vai lá, faz com 28 anos. Às vezes ele tá querendo que a gente vai lá logo, né? Aí depois fala, tava zoando. Ainda falando da Open, teve o Andrew Jacket que ganhou, né? O que você achou desse top 3? Né? Você acha que ele mereceu? Porque eu vi as poses dele. Meu Deus, ele é ruim de pose. Nossa Senhora. Inclusive, ele ganhou o prêmio de melhor posador do Arnold, e isso foi extremamente... Caraca!
Eu mesmo, na live da Integral Médica, tava, assim, criticando duramente. Porque ele tem algumas poses ruins e outras horrorosas. Assim. Ele acerta 2 poses, assim. As outras, ele realmente não tem noção do que ele tá fazendo. Sim. Mas, assim, eu achei que em termos de shape... Eu achei bem justo. Depois das prévias, eu já tinha dado essa... Pra mim, o top 3 hoje, se eu tivesse que apostar dinheiro, era isso e isso. E foi exatamente o que aconteceu, porque quando os caras estão prontos no palco, fica muito mais fácil você... Foda é fazer previsão um mês antes. Aí é pegar a bola de cristal. Eu acho que... Isso não vale de merda nenhuma, mas... A hora que a gente vê, né, os caras ali falam, não, isso aqui, cara, o árbitro eu já conheço, já sei mais ou menos o que vai acontecer. Então, eu achei bem justo. Não acho que nenhum deles veio na melhor forma da vida, nenhum dos 3, nenhum dos 4, nenhum atleta que tava ali naquele line veio na melhor forma da vida. Nossa, o cara surpreendeu, puta shape, maravilhoso, não. Mas eu acho que o que ele fez foi suficiente para ganhar, sim, e... Nick Walker com a segunda colocação, achei também foi muito bom. Ele talvez pudesse ter vencido se o Andrew tivesse errado um pouco mais e se ele tivesse segurado um pouco mais a barriga nas transições. Inclusive, isso eu estava mencionando isso o tempo inteiro na live e depois o presidente da federação veio e falou a mesma coisa. Falei, gente, isso é filme repetido, não sou nenhum vidente. Ele já reclamou disso outras vezes, né? Então, você fala assim, nossa, o cara falou isso na live. Falei, mas ano passado ele reclamou da mesma coisa. Então, na hora que eu vi a barriga para fora, eu falei, ixi, já que esse filme aqui eu já vi. Então, ele vai reclamar. Então, talvez o resultado pudesse ter sido diferente, mas eu acho que, mesmo assim, o Andrew ia vencer. Ele tava bem. E ele ao vivo é extremamente assustador. É porque ele é alto até para quem tá acostumado, é assustador. Ele ocupa muito espaço no palco. É uma abominação. Você fala assim, caralho, que porra é essa? Mais que o Samson? É mais, porque a musculatura dele tem um formato diferente. Então, toda a musculatura dele salta muito. O Samson ele é mais homogêneo, mais fofo. O Andrew não, os gomos da barriga vem muito para frente, o peitoral é muito dilatado, o braço cara, é muito louco aquilo, cara. No vídeo não dá para ter noção. Dá, mas ao vivo você assusta. Você fala, minha nossa senhora, fica assim, ó. Ele de roupa nas press conferences, no meeting dos atletas, conversando com o pessoal, parece um guarda-roupa. Vocês falam assim, meu... A hora que você vê ele de sunga, você fala... Você começa a rir, você fala, não, não existe isso aqui. Cara, parece de outro planeta. Esquisito. Ele é de outro planeta, cara. Caralho. É impressionante. Esse deve ser natural. Com certeza. Com certeza. Esse é. Ó, em vista desse campeonato do Arnold que passou, você acha que, falando agora um pouquinho da Classic, né? Você acha que o Ramon tem risco de perder? Achou um concorrente? Até porque também ele ganhou o Arnold, mas assim, o segundo lugar ficou pau a pau ali com ele, né? Cara, o Ramon tem risco de perder no sentido de que a categoria tá evoluindo, os caras estão evoluindo pra caramba, tem muito atleta bom, e assim, eu amo o Ramon, mas ele não é um atleta tão dominante quanto foi o Sebum. Entendeu? Ele não é o cara que você... Porque o Sebum, no backstage, se já olhava pra ele, ficar com medo. A presença do cara impunha um respeito. A gente tava fazendo uma brincadeira, né? Eu e o Rubens na mesa de transmissão, o Sebum caminhando pra lá e pra cá, parecia o Mufasa do Rei Leão e a bicharada lá, a zebra. Os babuínos, né? Os babuínos, aquela turma lá, cara. Porque assim, você fica colado no cara, meu. O cara chama muita atenção. Realmente, chama muita atenção. E o Ramon também. O shape do Ramon é maravilhoso. Não tenho o que falar. Agora, você tem outros caras muito bons também, que é o caso do Mike, que é o caso... O Cepacol, eu acho que tem alguns defeitos, não acho que ele tem shape para ganhar do Ramon no Prime. Hoje, eu acho que o Ramon vai segurar esse título há alguns anos ainda. Eu não tô vendo, assim, ninguém... a não ser o Mike, obviamente, que consiga, esse ano especialmente, rivalizar com o Ramon. Mas, assim,
tá uma disputa tanga a tanga ali. Uma escorregada de uma tanga pode dar vez para outra. Entendeu? Não há uma dominância. Por exemplo, o próprio Sebum ele não apresentou o melhor shape da vida em todos os títulos, mas foi mais do que suficiente para ele ser coroado. O Ramon ele depende de apresentar o melhor shape. E beleza, não depende do erro de ninguém. Mas a gente sabe que envolve uma série de complicações. E pose também, né? Cara, melhorou demais. Nossa, melhorou demais. Um abraço pro Pajé, que é o coach dele, que é um grande amigo meu. Porque, assim, as poses do Ramon realmente eram um ponto fraco. Ele acertava algumas, mas outras, cara... Puta merda. Agora não. Agora a coisa tá muito mais equilibrada e ele trouxe uma vontade no palco muito diferente, né? Em 24, em 25, na verdade. E até quando eu tive... A última entrevista que eu fiz com ele foi em Las Vegas, né? Foi pré-Olímpia. E terminou a entrevista, eu desliguei a câmera, cheguei nele e falei assim, Ramon... Dessa é a 10ª entrevista que eu faço com ele. Eu falei, cara, você tá... Até tuas respostas estão melhor, cara. Você tá com outro profissionalismo, outro tipo... Isso aqui é tudo meu, vim buscar. Tá ligado? Eu falei, bicho, acho que é agora. Tá ligado? Eu fiquei, empolgadíssimo, tá ligado? Com a entrevista. Porque ele era antes muito mais contido, muito mais humilde, mas é um esporte, cara, de dominância. É o rei da selva. Você tem que chegar e... olha só a carne que eu trouxe, entendeu? Apreciem imortais. É uma coisa nesse sentido. Não pode ser humildão, né, cara? Então ali ele foi humilde, claro, né? Mas com uma segurança de que ele era foda pra caralho. E me passou isso. E nunca tinha acontecido. E eu falei, bicho, você tá... Tá diferente. Você tá diferente, cara. Vai que é teu. Nossa, levou, né? Levou e foi, um momento maravilhoso, cara, assim. Ter podido participar disso ali você tava lá, né? Nossa, isso aí pra mim é ter, da minha forma, né, com a minha profissão, ter feito parte da história do esporte no Brasil e no mundo, né? Então, foi muito significativo, cara. Você acha que... Eu já vi alguns comentários, até de influenciadores também do mundo maromba, de que falam que ele tá na categoria errada, que ele deveria ser open. Você concorda com isso? Não. Como é que o cara tá na categoria errada sendo campeão? Agora ele tem essa resposta, né? Mas quando ele não era, ele tinha sido vice, ele estreou num top 5. Sim. Como é que você tá na categoria errada? Que papo é esse? Ele teria, obviamente, sucesso na Open. Sim, mas falar que a categoria errada, pra mim, é forçação de barra. Ele é muito... É muito diferente, né, cara? A genética do cara é muito... Pô, o cara é campeão. porque ele devia o caralho, meu. Vai te fuder. Os caras falam... Nossa, porque ele... Aí pegou um quarto lugar. Não, porque agora tem que ir pra Open, porque não vai ganhar nunca. Porra, o cara é quarto do mundo, tinha né? 60 atletas no palco. 60. Os melhores dos melhores. O cara entrou mal e ficou em quarto. Tem que abandonar o esporte. Porra! que lógica que isso existe, cara? E se você parar pra pensar, se não tivesse o Sebum, ele já teria sido campeão possivelmente. Umas 2, 3 vezes por aí? Cara, uma vez anterior, com certeza, porque ele já tinha pegado um top 2, né? Mas assim, é muito relativo, porque o campeão, ele motiva os outros, tá? Era o caso do Coleman e do Cutler. O Jay Cutler, ele foi o maior vice-campeão de Olímpia de todos os tempos. Só que, a partir do momento que ele venceu o Coleman, ele venceu o primeiro, ele venceu o ano seguinte, o Olímpia, no terceiro ele já apresentou um shape meio miado. Os caras foram lá e paparam ele. Aí por quê? Ele mesmo fala assim, porque a minha motivação era o Coleman, que era o maior de todos os tempos, né? Então, isso também mexe com a cabeça do atleta. É impossível saber. Nossa, E olha a cabeça do Jay, né? Porque muitas pessoas iam encarar essa sequência de derrotas como, cara, não é pra mim. Não, e não, o cara olhava pro topo. Alimentou ele. Se você for somar os 4 títulos do Jay, acho que ele tem 6 vice-campeonatos. Ele podia ter sido Olímpia 10 vezes, se a gente fosse pensar que o Coleman não existisse. Mas, o Coleman e depois o Dexter Jackson, né, que bateu a carteira dele. Mas
Mas não é assim que funciona. Porque o cara, ele tem que dar, especialmente nessa categoria, ele tem que dar o sangue, as tripas, lágrimas, é tudo, cara. Agora eu tô com... Vamos competir. Vamos pegar uma competição aqui. Londrina tem, né? Competição. Vamos lá. Claro que tem. Vamos participar. Participar não. Vamos assistir. Participar não. Não tem como. Quem sabe um dia a gente não faz uma cobertura, né? A gente é louco pra fazer esses eventos por fora, assim, né? Você imagina, chega numa mirradinha lá, o cara do tamanho do muro, fala, oi, tudo bem? Pode falar comigo? Me dá uma entrevista, por favor. Não, mas... Você toma bomba? Primeira pergunta. O cara já dá um murro na tua cara já. Não, sou natural, pô. Não, vai. Era meu sonho ter esse shape natural. Maravilha. Ô, irmão. Obrigado pela sua presença. Que isso, bicho. Eu gostei do papo porque, lógico, além dos bastidores da Maromba, mas os bastidores da academia, porque eu não tinha ideia. Acho que eu nunca tinha conversado com um gestor assim que tem essa experiência e passa esse know-how também pra gente. Não que a gente vai abrir uma academia, né? Mas é que assim, saber como funciona. Qualquer outro negócio, né, bicho? Uma coisa e é engraçado dizer isso, porque assim, eu fui instrutor durante muitos anos em tudo que gera atendimento na academia eu já fiz, desde aquelas aulinhas de ginástica que dá aqueles gritinhos, sério? Tudo isso. Da cama elástica assim, ó? Tudo. Pode botar aqui uma cama elástica, vocês vão ficar de cara com as minhas habilidades. Então, como eu passei por todos os setores, eu tenho uma clareza do que o colaborador pensa, do que ele acha que ele é importante para a academia, e só que o outro lado da mesa é absolutamente diferente. Então, a gente acha que as coisas são muito mais simples do que são. E a quantidade de variáveis que você tem que equilibrar para fazer a gestão de um negócio que está aberto, no meu caso, das 5h30 da manhã às 11h30 da noite com o ar ligado, é muito complexo, cara. Não é assim, eu acho que se pusesse tal máquina aqui ia bombar de aluno. Não é bosta nenhuma. Eu é que sei o que vai acontecer aqui. Até porque eu já tentei muita coisa, né? E já fiz muita cagada. Então, errei muito, né? Nossa senhora. Então, não é tão simples quanto parece. Para o instrutor que trabalha no negócio, que está por dentro da gestão, ele está por dentro de uma parte muito reduzida do globo total, que é uma empresa, uma academia grande. Maravilha. Fechou, japonês? Maravilha. É nóis. Meus amores, é o seguinte, você que acompanhou até aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e nos siga no @comerçariapod, tá? Aqui embaixo tem os links com o @ do nosso querido convidado e também os nossos, tá? Siga todos, por favor. Por favor. Meu querido, seguinte, vamos olhar para aquela câmera geral ali e no 3 vamos dar um tchau, pessoal. 1, 2, 3, tchau!